Boa noite a todos, paz do Senhor Jesus. Quero desejar uma boa noite para todos e mais uma vez já pedir licença a você, pedir permissão a você para eu vir adentrar a sua privacidade, tomar um pouco do seu tempo, tomar alguns minutos do seu tempo, se você tiver, tá certo? Para trazer um pouco da palavra do Senhor para você. Você que conhece, você também que não conhece, tá certo? Estou aberto aí a comentários, estou aberto a perguntas, tá bom? Paz do Senhor, minha querida irmã Thalita, Deus te abençoe, querida. E já então também, irmão, eu peço a todos que se você, eu sempre pergunto, se você crê na verdade, se você crê que aquilo que um pregador ele fala é verdade, né? Então você acredite, irmão, compartilhe, certo? Boa noite, irmã, paz do Senhor, né? Então, irmão, eu vou trazer uma palavra aqui para os demais. Boa noite, meu amigo Romário, a paz do Senhor, varão, que Deus te abençoe e te dê uma boa semana de trabalho. Uma palavra, irmão, que eu creio que tudo bem que a Bíblia hoje em dia ela é interpretada de várias formas, mas também a Bíblia, as pessoas interpretam ela como querem. Existe uma diferença de interpretar diferente e interpretar como quer. É uma grande diferença, irmão, certo? Eu vou trazer aqui uma palavra que está lá no Evangelho de João, João Evangelista, certo? Capítulo 6, do versículo 25 até o 29, certo? João capítulo 6, do 25 ao 29. Vou repetir, João, Evangelho de João, depois de Lucas, certo? Capítulo 6, do versículo 25 até o 29. Irmãos, a palavra do Senhor, o título diz: Jesus é o pão da vida para os que creem. O título já diz, Jesus é o pão da vida, Jesus é a salvação, Jesus é o único intercessor, Jesus é o único salvador, Jesus é o único que cura para quem crê. Se não crê, irmão, se você não crê que Jesus é o único salvador, se você não crê que só Jesus ele pode curar, salvar, libertar, então eu vou dar uma palavra para você aqui, ó, diretamente da Bíblia. No próprio Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18 diz assim, ó: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê nele já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Certo? Se você crê, amém. Se você não crê, está aí a palavra, né? Então, irmãos, repetindo, João capítulo 6, do versículo 25 até o 29, que diz assim a palavra do Senhor: e achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Somente até aqui, irmão. Irmãos, o que finalmente a palavra do Senhor ela quer nos mostrar, né? Tarsila Eduardo, a paz do Senhor, muito boa noite. O que a palavra do Senhor, irmão, ela quer nos trazer, ela quer nos revelar, né? Tanto a mim como para você. O que é a obra de Deus? O que é a obra de Deus? O que é a obra para nós? O que é a obra no mundo? A obra no mundo é algo que se constrói, né, irmãos? É algo que se tem início, meio e fim. É algo que se constrói de alguma forma, uma construção.
a obra que a gente conhece, né? Mas o que é a obra de Deus? Né? O que é a obra de Deus? Irmãos, eu creio que você, né, muitos, ainda não sabem o que é realmente a obra de Deus. E muitos ainda pregam, ensinam o que é a obra de Deus errado, irmão. E não como está na Bíblia. E não como está aqui no Novo Testamento. E não como está na Nova Aliança. Por quê, irmão? Porque existe uma divisão entre a Bíblia. A Bíblia está dividida em duas partes. Ou seja, a história bíblica, ela foi dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento. Lei e graça, judaísmo, cristianismo. E nós hoje fazemos parte do cristianismo, porque a era cristã, irmão. Cristianismo significa a era de Cristo, né? Mas o que é realmente a obra de Deus, irmão? Irmão, se você não sabe o que é a obra de Deus, através da palavra eu vou dizer para você. Versículo 29. O que é a obra de Deus? Você vê que o discípulo e aquele povo chega ali e pergunta para o Senhor: Senhor, que faremos para executarmos as obras de Deus? O que nós fazemos, meu Deus? O que é necessário, Senhor, para nós fazermos as obras de Deus? O Senhor, Ele não diz qual é a obra, Ele diz o que é necessário para se fazer a obra de Deus. Jesus, Ele não responde o que é a obra. Ele não responde a obra é isso aqui. Não, Ele não responde o que é a obra. Ele responde Ele responde como é que se faz a obra. Você está entendendo? Ele não responde o que é a obra diretamente, ele responde de uma forma ali para ver se o povo entende. A obra de meu Pai é esta, que creiais, esta é a obra de Deus para nós. Agora tem a obra da gente para Deus, irmão. Essa é a obra de Deus que Deus, Ele quer que nós exerça. A obra de Deus para nós. Ou seja, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que enviou. Simples, irmão. É por isso que no versículo 18 do capítulo 3, o evangelista João, ele diz que aquele que crê nele, aquele que crê em Jesus Cristo, não será condenado. Mas aquele que não crê em Jesus Cristo, já está condenado, irmão. E a condenação é essa. Eu vou ler, irmãos, ó. E a condenação é essa. Ó. Que a luz, ou seja, que Jesus veio ao mundo e os homens amaram mais ao mundo, as trevas, do que o próprio Cristo. Porque as suas obras eram más. Irmãos, o que dá para entender nisso aqui? Quando o Senhor Jesus ele diz que o mundo amou mais as trevas, o mundo amou mais o pecado do que a luz, porque tudo aquilo que é oculto, tudo aquilo que é escuro, quando vem para a luz, irmão, é manifesto. Tudo aquilo que é oculto, tudo aquilo que o homem faz escondido, se vier para a luz, meu irmão, é manifesto na hora. É por isso que não vem, irmão. É por isso que muitos estão nas trevas aí, não vêm para a luz porque tem medo das suas obras más, das suas imundícias, das suas abominações serem reveladas através da luz. É por isso que quando Jesus ele diz, a obra de meu Pai é esta, que creiais naquele que ele enviou. Muitos não creem no Senhor Jesus Cristo, sabe por quê, irmão? Porque primeiramente, eles não faziam o que Jesus fazia. Eles não realizavam os milagres que Jesus fazia, mas os profetas antigamente já faziam, irmão. Já curava, já ressuscitava. E por que eles não faziam também? Então, quando vê o Filho de Deus fazendo tudo aquilo, é tanto que João Batista, quando ele está na prisão, ele via 2 discípulos, 2 é mais de seus discípulos, para interrogar Jesus, para saber se realmente ele era o Cristo que havia de vir, ou se havia de vir outro. Aí Jesus diz assim, vai, diz a João Batista, eis que os cegos veem, os surdos ouvem,
os mudos falam, os coxos são curados. Então, quando João Batista recebe aquela notícia ali, ele se alegra tremendamente, irmão. E eu creio que ele diz: Senhor, verdadeiramente este é o teu filho. Por quê? Porque nenhum outro, irmão, fazia sinais de prodígio como o Senhor Jesus fez. E quando alguém vem para falar, você pode ter certeza, irmão. No dia que você, se você faz parte de um sistema denominacional, no dia que você começar a pregar a verdade, você pode ter certeza que você nunca mais vai ter a oportunidade de falar de Deus. Não lá dentro. Por quê, irmão? Porque a verdade, ela ainda está sendo encoberta. E quando alguém se dispõe a abrir a boca, e quando Deus começa a usar os Isaías, Jeremias, Ezequiéis, Daniel na terra, os lá de cima não querem não, irmão. Por quê? É tanto que mandaram prender João Batista. Porque João Batista anunciava a vinda do Cristo, a vinda do Salvador, a vinda do Rei dos Judeus. Só que naquele tempo existia o governador Pilatos e existia eu esqueci o nome o rei Antipas. Existiam dois líderes ali. E quando eles ouviram falar o líder do povo judeu, o rei judeu, por acaso aparecerá outro rei, tomará o nosso trono? O pensamento de Antipas era esse, de perder a sua posição, porque alguém, com toda a verdade, estava vindo desmascarar aqueles que ainda estavam na mentira, irmão, pregando a mentira. Então, voltando para cá, quando ele diz: a obra de meu Pai é esta, que creais em mim, creais no Filho de Deus. É o começo da obra, irmão. Quando você crê no Filho de Deus, você passa a ser uma nova criatura. Quando você crê em Jesus Cristo, quando você se entrega para Jesus Cristo, quando você começa a agradar o Senhor Jesus Cristo, você é uma nova pessoa, tem que ser uma nova pessoa. Então, quando ele diz aqui no versículo 27, deixa eu me ver. Versículo 26, Jesus disse-lhe: na verdade, não me buscais pelos sinais que viste, mas simplesmente porque comeram do pão, da multiplicação dos pães e dos peixes, e saciaram a sua fome. Deixa eu ver, irmão, se você está entendendo o que o Senhor quer dizer, e se eu também estou entendendo. Porque quando ele diz que não buscais, muitos buscam o Senhor Jesus somente pelos milagres, irmão. Tem gente que vai para a casa do Senhor, tem gente que vai para esses templos, tem gente que vai para o culto somente para receber algo, irmão. Somente em busca de ganhar alguma coisa ali. Esse é o pensamento de muitos, irmão. Principalmente nesses lugares que tem muita gente, irmão. Onde tem profecias, falsas profecias. Onde tem falsas revelações, falsas visões. Onde tem falsos dons do Espírito Santo falso, irmão. Né? Então, muitos buscam o Senhor, como ele diz aqui, por aquilo que vos saciam. Muitos buscam o Senhor por aquilo que agradam a eles. Mas aí, irmão, 27, o Senhor Jesus ele dá logo uma repreensão. Olha, trabalhai não pela comida, não por aquilo que perece. Trabalhai não por interesse a nada. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna. Então você está entendendo o que o Senhor quer dizer, irmão? Que nós não devemos fazer a obra do Senhor, fazer as coisas de Deus com interesse de nada, irmão. Porque o único interesse do ser humano, o único interesse do crente tem que ser de um dia chegar lá em cima, de no dia que o Senhor Jesus voltar, você subir e ter direito à sua vida eterna. Esse é o único salário. Esse é o único salário que nós vamos receber, irmão. O nosso salário não é pago aqui. Salário de pastor não é pago aqui. Salário de obreiro, salário de presbítero, salário de diácono, salário de missionário não é pago aqui nessa terra não, irmão. É pago lá em cima. Como ele diz aqui, com a vida eterna. Trabalhai não pela comida, não pelas coisas que vos dão, que no instante se acaba, irmão.
Mas não hoje em dia, irmão. Até para se pregar a palavra de Deus, em muitos cantos é cobrado, irmão. Muitas vezes o pregador lhe cobra. Ó, é o seguinte, eu moro em tal canto, eu preciso de um lugar para me instalar. Eu preciso de um lugar ideal, eu preciso de um lugar seguro. E eu preciso de alguma coisa aí para pagar minha passagem. Eu preciso de alguma coisa aí para não dar viagem perdida. Existem pessoas assim, irmão, que fazem isso. Que trabalham por interesse em alguma coisa. Então, versículo 29. Quando ele diz que a obra de Deus é que criais naquele que ele enviou. Deixa eu dar uma passadinha aqui, irmão. Ó, lá no capítulo 9, versículo 3. João capítulo 9, versículo 3. Olha o que a palavra do Senhor diz. A cura de um cego de nascença, para você ver o que é a obra de Deus, né? E aí, meu irmão Giovanni, a paz do Senhor, varão, Deus te abençoe, né? Aí vamos ver o que é a obra de Deus, irmão. O Senhor Jesus ele dá vários exemplos na sua palavra de o que é a obra de Deus. Versículo 3 do capítulo 9 de João. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. O que o Senhor quer dizer aqui, irmão? Que a obra de Deus é aquilo que você faz para ele, irmão. Janaína Silva, paz do Senhor, varô, Deus te abençoe. Lucineide, a paz do Senhor, irmã, né? Então, irmã, a obra de Deus, ela não é material. Eu acho que eu já falei isso aqui várias vezes em outras lives que eu fiz, né? A obra de Deus, irmão, não é a que os pregadores estão dizendo aí, não. Olha, vocês têm que dar isso, têm que dar tanto para que a obra de Deus não pare. Aí eu pergunto, Jesus parou de curar? Jesus parou de pregar o evangelho dele, do reino de Deus? Jesus parou de fazer os seus sinais de prodígio? Quanto Jesus cobrou para curar o cego de nascença? Quanto Jesus cobrou? Quanto foi que Jesus cobrou para pregar dentro das sinagogas dos judeus? Quanto Jesus cobrou? Quantos reais? Quantas sedas de 50 reais? Quantas sedas de 100 reais? Jesus ele cobrou para pregar o evangelho no meio das ruas? Quanto Jesus cobrou para curar aquela mulher que tinha um fluxo de sangue de 12 anos? Quanto Jesus cobrou para ressuscitar o filho da viúva de Naim? Quanto Jesus cobrou para fazer qualquer outro dos seus sinais e prodígios, irmão? Mas por que hoje é cobrado? Né? Por que hoje é cobrado? É por isso que eu torno a dizer, segundo a palavra de Deus, a obra de Deus, irmão, ela não precisa de dinheiro não, ela precisa de trabalhadores. É por isso que o Senhor Jesus, quando ele está ali no meio do povo, ele olha para aquele povo, ele se entristece, irmão, porque ele diz, ele vê ali o povo tão entregue a mentira, tão entregue ao pecado, tão entregue ao engano. E ele diz, rogai ao Senhor da seara que envie mais ceifeiros, porque grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Então o Senhor Deus ele não precisa de dinheiro para a sua obra não, irmão. A obra que precisa do dinheiro é a que o pastor lhe ensina. Irmão, quem quiser ficar com raiva, pode ficar com raiva. Quem quiser me bloquear, pode me bloquear. Se você está achando que eu estou pregando mentira, pois me prove dentro da Bíblia que eu estou pregando mentira. Me prove dentro da Bíblia que a obra de Deus hoje, no cristianismo, me prove que dentro do cristianismo, dentro do evangelho da graça, precisa de dinheiro para pregar a palavra de Deus. Não, irmão, não precisa. Então quer dizer que se não tiver dinheiro não tem obra? Quer dizer que se não tiver dinheiro não tem mais pastor? Não vai ter mais ovelha? Se não tiver dinheiro vão fechar os templos tudinho? Realmente vão fechar mesmo. Porque precisam de dinheiro. Enquanto eles estão idolatrando o templo, dizendo que só é salvo quem está ali dentro, dizendo que tem que estar dentro da casa de Deus, sendo que a casa de Deus não é aqui dentro, nessa terra, porque Deus não habita em templo feito por mão de homem, todo mundo conhece, irmão. Irmão, as pessoas sabem da verdade. Irmão, não pense você que esses líderes eles não conhecem a verdade, não, porque eles conhecem, irmão. Eles não vão querer pregar para você não ser aberto os seus olhos. É por isso que nós vemos aí, irmão,
lugares cheios, lotados. Por quê? Porque enquanto não for pregada a justiça de Deus, irmão, vai estar cheio. Enquanto for pregado só as flores, vai estar lotado, irmão. Vão estar sempre comprando cadeira e mandando fazer templo, mandando construir templo, porque não vai ter espaço. Mas no dia que você abrir a sua boca e começar a pregar os espinhos e pregar a justiça de Deus, como fez Jeremias, foi lançado dentro de uma cisterna, irmão. Né? Como o próprio evangelista João foi lançado dentro de um tacho de óleo, simplesmente porque pregou o evangelho de Cristo, irmão. Como Paulo, irmão, o maior pregador do evangelho da graça, foi morto, decapitado, foi preso na sua própria casa, foi decapitado simplesmente porque pregou de graça o evangelho de Cristo. Quer dizer que se eu pregar de graça eu vou ser morto também? E se eu pregar que o evangelho de Cristo não precisa de dinheiro, eu vou ser preso? Se tiver de ser, irmão, que seja. Porque a Bíblia diz, o próprio Jesus disse, por causa do meu nome, João capítulo 20, Lucas capítulo 21, por causa do meu nome, é do meu nome, e por causa da minha palavra, muitos de vós serão lançados na prisão, muitos de vós serão mortos, serão crucificados, serão açoitados, serão humilhados, expostos no meio das ruas. Tudo por causa do nome de Jesus, irmão. Então, se você começar a abrir a sua boca e pregar a verdadeira palavra de Deus, irmão, você vai começar a incomodar a gente. Por quê, irmão? Porque é verdade, irmão. A verdade, ela incomoda, irmão. Se você é luz, se você quer ser luz no meio dessas trevas, desse mundo, então comece a pregar a verdade. Comece a pregar a verdadeira palavra de Deus. Porque eu torno a dizer e não tenho medo, irmão. O evangelho que está sendo pregado em muitos lugares aí, ainda não é esse daqui ainda não. Que está escrito que não, viu? Ainda não é. É o evangelho do homem. É o evangelho da ganância, o evangelho do luxo, o evangelho do egoísmo, o evangelho da soberba, o evangelho do mamão, irmão. Para ser complexo logo. Né? O povo estão querendo adorar a Deus, estão querendo servir a Deus, servindo juntamente o dinheiro, irmão. E não é assim. Você vê que quando Deus... Eu vou sair um pouco da palavra do Senhor, irmãos. Gênesis capítulo 3. Olha o que a palavra do Senhor diz aqui. Para você ver que eu não estou mentindo. Ó. Gênesis capítulo 3. Versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. E Adão disse, porquanto deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore, ou seja, do fruto da árvore, que eu te ordenei dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias. Versículo 18, espinhos e cardos também te produzirão e comerás a erva do campo. Versículo 19 de Gênesis capítulo 3, no suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então por que esses pastores aí insistem tanto em pregar por dinheiro? Eles vão levar o dinheiro dentro do caixão deles, irmão? É isso? Você está entendendo? Deus está dizendo aqui na sua palavra, que cada um tem que trabalhar, irmão. O próprio Paulo diz lá nas suas epístolas que aquele irmão que não trabalha também não tem direito de comer. Não tem direito de fazer parte, irmão. Fazer parte de quê, irmão? Fazer parte da mesa do Senhor, irmão. Por quê? Porque estão pregando o evangelho da luxúria, o evangelho do dinheiro. É por isso que o Senhor Jesus ele disse que muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, nós fizemos tudo em teu nome. Aí o Senhor Jesus diz o quê? Não. Pode ficar aí. Eu nem conheço vocês. Por quê, irmão? Porque pregaram, irmão, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, o evangelho da salvação, misturado com o evangelho da lei, irmão, que não salva, que não justifica e que não liberta. Eu não posso, irmãos que estão me ouvindo, eu não posso pegar o evangelho da lei e trazer para cá, para dentro da graça, jamais.
De jeito nenhum não posso, porque está escrito, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém acrescenta nada e nem tira. Gálatas capítulo 3, versículo 15. Então, se Jesus Cristo morreu, então anulou o Velho Testamento, irmão. Se o Novo Testamento foi prescrito por um homem, e ele morreu e fez valer o Novo Testamento, então o Velho já não vale mais para nós que somos do cristianismo, não. Então tudo que está escrito no Velho Testamento não é mais para nós cumprir hoje, irmão. Somente uma coisa, irmão, os 10 mandamentos, a qual o Senhor Jesus, ele reduziu e fez 2, e dos 2 dependia tudo, né? Dos 2 dependia tudo, mas não, irmão, infelizmente, ainda hoje, o maior interesse do evangelho é o dinheiro. Você pode ter certeza, se não tiver o dinheiro, irmão, fecha. Se não tiver o saláriozinho de um pastor, fecha. Se não tiver o salário do presbítero, fecha. O presbítero não vai mais. Se não tiver o dinheiro, o pastor ele não prega mais. Se não tiver dinheiro, fecha, irmão. Eu já ouvi isso, irmão, de pessoas me dizendo que se não tiver dinheiro, não tem a obra de Deus. Eu pergunto, de que é feita a obra de Deus? É com dinheiro, irmão? Sendo que o próprio Cristo disse que a obra de Deus, irmão, é tudo aquilo que o Senhor fez, é pregar o Evangelho. É quando Ele der a unção para você, quando Ele lhe der um dom, você usar ele, irmão. Você está fazendo a obra de Deus. Eu torno a dizer, a obra de Deus, ela não precisa de dinheiro não, irmão. Pelo amor de Deus, se você compreende, se você acredita que o que eu estou falando está dentro da Bíblia, amém. Se você não acredita, irmão, infelizmente eu não posso fazer nada. Só orar por você para que Deus ele venha abrir a tua mente, para que tu não venha mais ser enganado por esses lobos que estão aí fora. Porque o próprio Jesus avisou, irmão. Eu vos envio e-mail de lobos vestidos de peles de ovelha, né? E também ele disse que os lobos, os falsos profetas, farão sinais e prodígios. Oh, meu irmão, tem tanto falso profeta aí que prega tão bonito. Tem tanto falso profeta aí, irmão, que prega e a pessoa roda, a pessoa dança, a pessoa sapateia. Tem tanto falso profeta aí, irmão, que lança profecia, né? Tem tanto profeta aí, tem tanto falso profeta que lança uma profecia falsa. A profecia às vezes acontece, mas logo se acaba, irmão. E as pessoas não enxergam, né? As pessoas não enxergam, irmão. Então, torna a dizer, o evangelho, a obra de Deus, ela não precisa do meu e nem do seu dinheiro. Eu tenho certeza absoluta, irmão. Ela precisa, sabe de quê? Ela precisa da sua cooperação. Ela precisa que você tenha disponibilidade para levar isso aqui, tanto para quem acha que conhece, como para quem não conhece, irmão. A obra de Deus, ela precisa de trabalhadores, irmão. Foi isso que o Senhor Jesus disse. Ele diz, olha, rogai ao Senhor para que Ele envie mais dinheiro. Não, Ele não disse assim, Ele disse, rogai ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores. É o que está faltando, irmão. É o que está faltando na obra de Deus, é trabalhador, cooperadores, né? E não compradores e vendedores de milagres. E não compradores e vendedores de palavra, irmão, né? Então é por isso, irmão. Sabe o que eu pensei comigo esses dias aqui, irmão? Que perseguição, né? Eu já vi perseguição, irmão. Eu já pressenti perseguição na minha vida. Eu já pressenti calúnia na minha vida, irmão. Por quê, irmão? Porque tem pessoas que falavam comigo antes, hoje não falam mais. Pessoas que me davam a paz do Senhor antes, hoje não dão mais. Amigos meus de infância, irmão, de colégio, hoje não falam mais comigo. Pessoas que me tinham como não sei o quê. Pessoas que me tinham como uma ótima pessoa, hoje me tem como inimigo, irmão. Simplesmente porque eu prego isso aqui, ó. Eu não entendo, irmão. Eu compreendo porque está escrito. O Senhor lhe diz que nós
por causa do amor de Jesus Cristo, por causa do nome deles, muitos se aborrecerão, muitos se afastarão da gente. Então não se preocupe, então não estranhe quando alguém começar a se afastar de você, quando você começar a falar de Jesus, não, irmão. Não se preocupe não, porque significa que você está sendo digno. Por quê? Porque os próprios discípulos, João e Pedro, eles se alegraram, porque eles estavam sendo perseguidos por causa do nome de Jesus. Então se alegre também, irmão. Eu fiquei feliz, irmão. Você está pensando que eu tenho medo? Eu sei, eu bem sei, irmão, que eu vou dar de cara com gente grande. Eu já dei de cara com gente grande, irmão. Eu já bati face a face com gente grande. E não tenho medo não, irmão. Eu sou pequenininho mesmo, viu? Se você não me conhece, eu sou bem pequenininho mesmo. Eu sou bem pequenininho, irmão, porque grande não sou eu. Grande é aquele que está comigo. Eu sou pequenininho, mas grande é o que está comigo. E você também é pequeno. Se você ainda não é pequeno, então começa a diminuir, irmão. Porque grande é aquele que vai entrar na tua vida. Grande é aquele que está contigo e grande é aquele que vai lutar contigo. E há daquele que se mostrar contra você, irmão. Porque não vai se mostrar contra você, mas sim contra aquele que está com você. É por isso que eu não temo, irmão. Porque o próprio Senhor Jesus diz aqui no próprio Evangelho de João, que se o mundo vos aborrece, sabei antes que aborreceste a mim. Né? Então se você está fazendo parte, se você é um guerreiro, se você está usando as suas armas, se você está com escudo, se você está revestido de Efésios 6, meu irmão, então não se preocupe com o que vai vir pela frente, por trás, ou pela direita ou pela esquerda, não. Não se preocupe, apenas levante a cabeça, olhe para o alto, que é de lá que vem o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor, Deus que fez os céus e a terra. Salmo 121, versículo 1. Né? Então, irmãos, entenda, irmãos, por favor, eu só queria que você compreendesse e buscasse entender o que a Bíblia quer dizer, não o que muitos homens querem falar. Porque o homem, irmão, o homem ele sempre vai mentir. O homem ele sempre vai arrumar uma forma de distorcer a palavra. Mas a Bíblia vai continuar sendo verdadeira. Independente de traduções, independente de quem interpretou, mas a Bíblia, ela vai continuar do jeito que ela está, irmão. O ser humano ele sempre vai mudar alguma coisa, ele vai querer acrescentar alguma coisa. Eu estou para ver, irmão, eu não conheço. Eu já visitei vários lugares, mas eu ainda não vi uma doutrina que seja pregado dentro, que for a doutrina de Cristo. Não é, irmão. Se você que vê esse vídeo e você faz parte de algum sistema denominacional, não me critique, mas infelizmente eu estou falando a verdade. Eu ainda não vi nenhuma doutrina dentro desse sistema denominacional ser pregado conforme aqui está escrito, irmão. Por quê, irmão? Porque aqui está escrita, ela requer algo diferente, irmão. Aqui está escrita, a doutrina que está escrita, ela requer responsabilidade, irmão. Ela requer confiança e firmeza sua. É por isso que o homem ele não prega o que está aqui dentro muitas vezes, irmão. Por quê? Porque ele requer, irmão, requer uma confiança. Que você tenha firmeza de falar. Porque é duro, irmão. Se você que não crê em Jesus, se você que nunca ouviu falar de Jesus, você começar a ler a Bíblia, eu creio que você mesmo vai começar a ver coisas aqui dentro que você vai estranhar totalmente como está sendo lá fora, irmão. Porque eu sempre digo, a Bíblia, irmão, ela bota muito pastor e muito padre no bolso. Viu? Minha amiga Yane Freitas, a paz do Senhor, boa noite, irmão. Né? Eu digo, irmão, a Bíblia Sagrada, ela bota muito padre e muito pastor no bolso, irmão. E muitos crentes também que se acham, irmão, no bolso. Ela desmente, irmão, muitos desses homens aí. Por quê? Porque aqui é onde está a fonte da verdade, irmão. João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. É conhecer a verdade da Bíblia e não a verdade que o homem diz que prega. É por isso que eu sempre digo, quando eu estiver lendo, irmão, acompanhe. Para você não desconfiar de nada, para você não pensar que eu estou querendo distorcer a palavra de Deus. Quem me conhece sabe, irmão.
Quem me conhece sabe. E quem já me escutou pregando em outros cantos sabe que o que eu falo está aqui dentro, irmão. Porque eu não sou doido, eu não sou nem um idiota, eu não sou nem um tolo, hipócrita, de distorcer isso aqui não, irmão, porque eu sei o preço que paga, irmão. Muitas vezes o preço não é pago agora, irmão, mas lá na frente. Muitas vezes o preço que esses homens vão pagar aí, que esses falsos profetas que estão pregando a palavra do Senhor por dinheiro, muitos deles ainda não pagaram o preço, sabe por quê? Porque não é agora, irmão. É naquele grande dia, quando ele bater na porta assim, ó, e dizer, Senhor, eu quero entrar. Aí o Senhor vai dizer, não. Infelizmente não, porque eu nem vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade, irmão. Uma grande censura que ele dá ali àqueles fariseus, né? Então, irmão, para encerrar, para o vídeo não ficar muito grande, eu torno a dizer, segundo a palavra de Deus, certo? Eu vou dar outro exemplo aqui, irmão, ó. No capítulo 17 do próprio João, versículo 4. João 17, 4, para você ver o que é a obra de Deus. Diz assim, ó, eu glorifiquei-te na terra, Deus falando com seu filho, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Qual foi a obra que Deus fez para o mundo? Enviar o seu filho para morrer por todos. Esta foi a obra de Deus, irmão. É por isso que ele diz, ó, a obra de Deus, no versículo 29 de João 3, Jesus lhe disse, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Simplesmente, irmão, quando você começa a crer nesta obra, que a obra de Deus não é o templo, irmão. A obra de Deus não é a parede, não é o teto. A obra de Deus não é a energia, não é a internet, não, pelo amor de Deus. A obra de Deus não é o dinheiro, irmão. A obra de Deus é isso aqui. Primeiramente você tem que crer. Se você crê no Filho de Deus, a partir do momento que você crê, tudo aquilo que ele vê que é necessário na tua vida, ele vai mandar. Sem precisar você dar algo, irmão. Você só precisa crer, irmão. Só crer, irmãos. Está escrito, queridos. João capítulo 3, versículo 29, eu vou repetir. Jesus respondeu e disse, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou, irmão. Então, irmãos, pelo amor de Deus, por que é tão difícil pregar a palavra de Deus sem interesse nenhum, irmão? Eu recebi uma palavra uma vez, irmão, uma pessoa disse para mim que toda obra de Deus precisa de dinheiro. Aí eu não respondi, eu fiquei só na minha. Eu fiquei buscando dentro da Bíblia, eu passei um bocado de tempo estudando dentro da Bíblia, irmão, e também fora da Bíblia, para mim saber se realmente a palavra de Deus precisa de dinheiro para ser pregada. E eu descobri bem que assim, irmão, eu descobri aqui, ó, que a obra de Deus ela não precisa de dinheiro, porque a obra de Deus é você pregar o Evangelho, a obra de Deus é você receber o dom de curar e você usar, é você receber o dom da palavra e pregar, a obra de Deus é você receber o Espírito Santo e começar a trabalhar para Deus. Não é o dinheiro não, irmão. Não se enganem. É por isso que eu peço, irmão. Eu peço para compartilhar, sabe por quê? Porque tem pessoas que não falam, não comentam aqui no vídeo, irmão, e nem me chamam no privado, porque não tem palavra para combater, irmãos. Né? Você sabe por que muitas pessoas não enviam comentários de pergunta, irmão? Porque não tem palavra, irmão. Ou seja, se a pessoa tentar se colocar contra mim, não é contra mim não, querido, que você vai se colocar não. Você vai se levantar contra aquele que está comigo, eu já disse. Eu sou bem pequenininho, irmão. Sou bem pequenininho. E eu torno a dizer, grande é aquele que está comigo. Que muitos não veem, irmão. Muitos dizem que o que eu falo, você presta atenção o que é que as pessoas já estão começando a dizer de mim, irmão. Só porque eu falo a palavra de Deus. Estão começando a dizer que não é o Espírito Santo que habita em mim, não. Eu já ouvi pessoas dizer, de dentro da minha própria família, eu não preciso citar quem foi, irmão. Dizendo que o que eu falo não é de Deus. Dizendo que as revelações que Deus me dá, dizendo que os sonhos que Deus revela para mim, não é Deus que revela, é o diabo, irmão. Você está entendendo? Aí quando acontece, a pessoa vem com a cara lisa lá no chão, irmão.
É por isso que eu não me irrito, eu não me estresso. E eu não me estresso. Porque Deus, irmão, Deus pelas suas misericórdias, não para a minha honra e nem para a minha glória, mas para a glória dele. Porque pela misericórdia de Deus, irmão, na minha vida, Deus ele já me usou, tá certo? Para alertar pessoas. Deus já me usou para alertar pessoas de morte, irmão. Deus já me alertou para levar uma palavra dele para pessoas que realmente estavam precisando. Alguns receberam, outros não. Os que receberam foram bem-aventurados, irmão. E Deus livrou. E os que não receberam estão aí pagando o preço até hoje, irmão. Porque duvidaram não de mim, mas daquele que me enviou. Porque também está escrito, Jesus ele disse, aquele que desprezar o que eu enviar, também despreza a mim. E aquele que despreza o meu discípulo que eu enviar, despreza a mim e despreza meu Pai. É por isso, irmão, que muitos pagam preço, irmão. Muitos estão pagando preço. E eu não tenho medo não, irmão. Se o Senhor mandar, eu vou. Aonde o Senhor mandar, eu vou. Ele pode me mandar no meio de um tiroteio, irmão. Porque eu sei que eu não vou só. Eu posso ir só sem a companhia do homem. Mas eu sei que eu não vou só. Porque eu sei que tem alguém do meu lado, irmão. Se você não vê, mas eu creio que um dia você vai sentir também do seu lado, irmão. Quando você começar a crer. Por quê, irmão? Porque só em você estar aqui hoje escutando, só em você ter abrido os seus olhos hoje pela manhã, tomado o seu cafezinho, olhado para o amanhecer, tomado um banhozinho, pedido a bênção ao papai ou à mamãe, que ainda tem, isso aí já é um grande milagre, irmão. E muitos não agradecem a Deus, muitos não reconhecem, muitos não têm coragem nem de pelo menos deitado mesmo agradecer a Deus, irmão. Nem pelo deitar, nem pelo levantar. E quando Deus ele começa a tocar, as pessoas começam a se entristecer e começam a culpar a Deus, irmão. Deus ele não é culpa das suas atitudes erradas, não. Deus ele nunca se afastou de você. Você muitas vezes é quem se afasta dele. E tá aí, irmão, um dos grandes motivos que está fazendo o povo de Deus se desviar da sua justiça é o dinheiro. Porque onde há dinheiro tem o que, irmão? Tem corrupção, tem soberba, tem ganância. Onde há dinheiro, irmão, só tem isso aí, irmão. E é o que você está vendo. Não sou só eu que estou dizendo não, irmão. Eu não estou revelando nada para você que não. Você vê nas redes sociais, no YouTube, em jornalismo. Você vê, irmão, que aonde tem dinheiro, tem isso aí. Mentira, corrupção, interesse, morte, briga, irmão. Tudo por causa do dinheiro. E tudo isso aí está acontecendo no meio do povo, que se dizem povo de Deus. Né? Então, irmão, essa foi a palavra, irmão, que eu quis trazer para os irmãos, diretamente do Senhor. Eu creio que foi o Senhor que me mandou falar, irmão. Tá certo? Então eu peço mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todos, dos que estão vendo agora, dos que vão ver depois, tá certo? Que o Senhor ele venha abençoar vocês tremendamente, irmãos. Tanto espiritual como na saúde de vocês. Que Deus ele possa abraçar a família de cada um. Que o Senhor ele possa livrar o seu irmão, a sua irmã, seu pai, sua mãe, seu vizinho mesmo, de todo mal. Porque se você crê, irmão, ele livra sim, irmão. Que o Senhor ele venha dar, irmão, um espírito novo a cada um de vocês. Que o Senhor ele venha abençoar, irmão. Dar uma semana abençoada de trabalho para cada um de vocês. Seja para você que é homem, para você que é mulher. Que o Senhor ele venha guardar os seus filhos. Que o Senhor ele venha estar com vocês diariamente. Mas pelo amor de Deus, irmão, peçam perdão a Deus. Peçam perdão a Deus pelos seus pecados, pelas suas falhas. Criviane, a paz do Senhor, boa noite, irmão. Né? Meu querido irmão Glaubim, Jesus te ama, varão. E Deus ele é contigo, cara. Então, irmãos, enquanto eu estiver pregando a verdade aos olhos, aos ouvidos e ao coração de vocês, né? Eu agradeço, irmão. Mas no dia que eu pregar uma heresia, você pode dizer, irmão, tá certo? Não tenha vergonha de não. Se algum dia eu pregar alguma heresia aqui dentro, irmão,
Não tenho vergonha nem medo de falar, não. Pode falar, irmão. Seja nos comentários mesmo, para todo mundo ver, ou seja no privado. Eu não tenho vergonha, irmão. Por quê? Porque eu sei o preço, irmão. Eu sei o preço que paga aquele que mexe com isso aqui, ó. Aquele que destrói isso aqui. Eu sei o preço que paga, irmão. Porque eu conheço isso aqui, irmão. Viu? Eu estou falando isso para você hoje. Antes, irmão, eu tinha pavor de crente. Antes eu não queria nem olhar para um crente. Quando eu via um crente vindo na minha direção, eu quebrava para a direita ou para a esquerda, então eu voltava para trás. Muitas vezes eu botava até um fone de ouvido para não escutar, irmão. Você está entendendo? Quando eu via um crente, quando um crente batia no meu portão, na minha porta, eu mandava ele dizer, ele não está aqui não. E muitas vezes a palavra era para mim, eu não queria receber, irmão. E hoje eu estou aí, no lugar daqueles que um dia tentaram pregar a palavra para mim. Hoje eu estou aí, tentando, e buscando, insistindo e persistindo até o fim, irmão. Pregar a palavra do Senhor para todos. Tanto para quem quer ouvir, como para quem não quer ouvir, irmão. Certo? Tem que ser assim, irmão. A verdade tem que ser dita. Enquanto a verdade não for dita, irmão, a mentira vai estar aí cirandando no meio de um povo que se dizem povo de Deus. Certo? Eu agradeço a todos pela atenção. Uma boa noite. Que Deus abençoe. E a paz do Senhor Jesus para todos.